Mais uma vez, estamos aqui para trazer a você que acompanha os nossos vídeos, a nossa visão a respeito deste livro, maravilhoso, que traz um conhecimento magnífico para a humanidade, que é o Livro dos Espíritos. Nós somos do canal Pátria do Evangelho. Estamos também na página do Facebook do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Estamos na cidade de Ipiaçu, Minas Gerais. O meu nome é Gilmar Divino. Vamos para a pergunta de número 90. A gente sempre faz a leitura da pergunta e também comentamos a resposta em seguida. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Essa pergunta ela nos remete à questão para entendimento da televisão, do vídeo, Você consegue fazer em um passe de mágica que uma pessoa está em um lugar e de repente ela desaparece dali e aparece em outro lugar. Tem aquele filme Jornada nas Estrelas, eu sei que muitos de vocês já viram, Star Trek, que é em inglês, Eles têm uma espécie de transportador, de teletransporte. Eles entram naquela máquina, aquela máquina dissolve a sua figura física e ele reaparece, O personagem ou os personagens reaparecem no planeta embaixo, onde a nave estaria por cima. É essa mais ou menos a ideia de Kardec. Se o espírito pode desaparecer aqui e aparecer em outro lugar, ou então se ele vai atravessando, se ele vai percorrer os espaços, E se ele tem consciência dessa distância. A gente falou disso nas perguntas passadas, a respeito dessa questão do deslocamento do espírito. A verdade é que tudo precisa de um ponto de apoio, um ponto de informação, de relação, para que as coisas não sejam mal entendidas. Se eu estou em uma cidade e quero me deslocar para outra cidade, eu posso fazer isso através da caminhada, ou corrida. Eu posso fazer isso utilizando uma bicicleta, ou um automóvel, ou até mesmo um trem ou um avião. Eu posso me deslocar de um lugar para outro utilizando de equipamentos. Existe hoje até uma máquina que coloca a pessoa, veste essa máquina e ela vai gastar um gás lá caríssimo, mas ela vai se transportar pelo ar, ela vai voar de um lugar para o outro. Distância pequena, devido ao custo. Mas é de se pensar, o espírito se transporta de um lugar para o outro, utilizando possivelmente a vontade, o pensamento firme. Ele teria consciência de tudo que está ali ao seu redor? Ou ele estaria de repente em um lugar, como eu disse no início, reapareceria ou apareceria em outro lugar? É importante isso, gente, para que a gente entenda o mecanismo de como funciona o plano etéreo, o plano espiritual. E é importante também porque um dia a gente vai desencarnar. E para nossa surpresa, nós vamos chegar neste mundo do qual nós esquecemos como é que funciona, porque aqui é como se fosse uma paralisia, um esquecimento. E se a gente já estiver chegando lá sabendo de alguma coisa, a gente já está levando uma carta na manga ou uma mala, com algum equipamento, vamos dizer assim, um conhecimento, para a gente se virar ali do outro lado, porque vai acontecer com todo mundo, Bom, resposta. Dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se eu quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza, ou mais ou menos depurada. Eis um trecho da obra de André Luiz, Nosso Lar, a respeito do deslocamento do espírito, chamado de volitação. Nesse dia, voltei a nosso lar, em companhia de Narcisa, e, pela primeira vez, experimentei a capacidade de volitação. No momento, ganhávamos grandes distâncias. A bandeira da alegria desfraldara-se em meu íntimo, comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, ouvia esclarecer. Em nosso lar, grande parte dos companheiros
poderia dispensar o aeróbus e transportar-se à vontade nas áreas de nosso domínio vibratório. Mas, visto a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância e tempo. Então, vamos entender, o espírito, se quiser, ele faz a sua viagem de forma mais, vamos dizer assim, levemente mais devagar, para observar a natureza, observar o espaço que ele está percorrendo e a paisagem ao seu redor. Ou ele pode concentrar-se e rapidamente aparecer no local para onde ele quer ir, sem ter dado atenção para aquilo que o cercou durante a viagem. Que, acredito eu, leva uma fração de tempo, talvez uma fração de segundo, porque o tempo para nós, ele percorre uma linha, né? E no plano espiritual essa linha deve ser, né? Porque é um mundo etéreo, o mundo espiritual, essa linha deve ser diferente da nossa. Talvez no mesmo sentido, assim, de passar o tempo e tal, mas seria algo diferente a questão de tempo. Nas experiências de quase morte, as pessoas trazem notícia de que, chegando no plano espiritual, elas passaram lá dias, lá naquele plano, conversando e interagindo com os espíritos lá do outro lado. E quando elas acordam, tinha passado 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos. Então o tempo lá, ou o tempo na dimensão espiritual, ele é diferente desse tempo nosso aqui. O nosso espaço-tempo é de uma forma e lá tem uma dinâmica diferente. Então, entendendo este mecanismo de transporte do espírito no plano espiritual, nós vamos entender como é que funciona mais ou menos a questão do pensamento nesse plano. Bom, gente, então para compreender essa questão do deslocamento do espírito, nós teríamos que ter em mãos como é que funciona o mecanismo de tempo e espaço no plano espiritual. Kardec, então, recebe essa resposta aqui dos espíritos e na pergunta 91, ele vai continuar, né, a trazer mais informações, ou seja, a buscar mais informação a respeito disso. Mas essa pergunta a gente responde no próximo vídeo. Tá bom? Obrigado, que Deus abençoe e ilumine a todos.